Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje estou dando sequência à série de posts sobre redação passo a passo. Hoje nós vamos discutir a proposta de redação da FUVEST de 2017 para tentar juntos pensarmos argumentos de uma redação dissertativa argumentativa. Como vocês sabem, a FUVEST tem uma fama de ser uma redação sempre difícil e com uma correção bem criteriosa. Hoje eu vou discutir com vocês sobre a prova de 2017, do último ano, e tentar discutir um pouquinho sobre os argumentos que você poderia usar para essa redação, e então também encorajando para novas discussões mais para frente de outros temas. E para que a gente consiga ler a proposta e a coletânea, vou colocar aqui para vocês também na tela irem lendo comigo. Examine o texto abaixo para fazer sua redação. Responda a pergunta: o que é esclarecimento? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, de qual ele próprio é culpado. A menoridade é a capacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento, mas sim por falta de determinação e de coragem para servir-se de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Sapere Aude. Então isso aqui é do latim. Ousa fazer uso de teu próprio entendimento, eis o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a natureza já os ter libertado da tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na menoridade. É por essas mesmas causas que, com tanta facilidade, outros homens se colocam como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz as vezes de meu entendimento, se tem um diretor espiritual que assume o local da minha consciência, um médico que por mim escolhe a minha dieta, então não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar se é suficiente pagar. Outros se encarregarão em meu lugar dessas obrigações aborrecidas. A imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de difícil, perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram-na sob sua supervisão. Depois de terem primeiramente emburrecido seus animais domésticos e impedido cuidadosamente essas dóceis criaturas de darem um passo sequer fora do andador de crianças em que as colocaram, seus tutores mostraram-lhe em seguida o perigo que é tentarem andarem sozinhos. Ora, esse perigo não é assim tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar finalmente depois de algumas quedas. Basta uma lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso de fazer novas tentativas. Immanuel Kant. Estes são os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant, nos quais o pensador define o esclarecimento como a saída do homem de sua menoridade, o que este alcançaria ao tornar-se capaz de pensar de um modo livre e autônomo sem a tutela de um outro. Publicado em um periódico no ano de 1784, o texto dirigia-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas. Em perspectiva histórica, o esclarecimento, também chamado de iluminismo ou de ilustração, consiste em um amplo movimento de ideias de alcance internacional que, firmando-se a partir do século XVIII, procurou estender o uso da razão como guia e como crítica a todos os campos da atividade humana. Passado mais de 2 séculos desde o início desse movimento, muitas são as interrogações quanto ao sentido e à atualidade do esclarecimento. Com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima apresentado, valendo-se tanto de outras informações que você julgue pertinentes, quanto dos dados da sua própria observação da realidade, rediz uma dissertação em prosa, na qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema: o homem saiu de sua menoridade? Instruções: a dissertação deve ser redigida em norma culta da língua portuguesa, escreva no mínimo 20 linhas, não ultrapasse 30 e eles pedem um título. Eu achei esse tema de redação fantástico, é um tema super atual, ele requer do aluno uma grande reflexão sobre a realidade e sobre o homem nos dias de hoje, qual o seu papel, qual a sua influência, e ele diz que todos nós estamos no comodismo. Então essa proposta de redação ela foi super provocativa, e lendo agora eu achei esse texto do Kant incrível. E é motivador até mesmo para vocês estudantes agora irem procurar ler esse texto, se informar mais, adquirir essa cultura incrível desse pensador. Então, partindo aí para o primeiro momento que a gente faz aquele desbloqueio. O texto está provocando, dizendo que a gente não é esclarecido e que a gente não pensa por si só. A gente segue uma corrente de valores que são pré-estabelecidos e a gente fica no comodismo porque a gente não quer ir contra a maré, a gente não quer causar uma revolução, a gente não quer, ou mesmo nem causar uma revolução, a gente não quer se comprometer, não quer ter o peso e a responsabilidade de fazer decisões e escolhas próprias. Então a gente aceita o que já está estabelecido como normal, como correto, e é o caminho mais fácil. E o texto está provocando, dizendo que nós homens, esse texto foi de 1700, mas ele é super atual, que nós homens atuais estamos cômodos e não queremos mudar. E isso tem um grande impacto. Assim, antes de a gente começar a escrever o nosso texto, a gente tem que pensar. A ideia é o esclarecimento.
Então, eu entendi um pouco do que é o esclarecimento. É o pensar por si só, tomar as atitudes, aceitar as responsabilidades e fazer as coisas com total consciência de tudo. A gente não pode ser inocente na hora de tomar uma decisão. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque é a nossa vida e a nossa sociedade que a gente deixa de evoluir se a gente não faz uma escolha, se a gente não pensa esclarecidamente. É isso que a gente tinha que pensar a princípio. E agora, para a gente conseguir escrever, é um ponto fundamental no seu desbloqueio você escrever quais são as consequências, então, para o homem ser assim. Então, qual é o problema? A gente pode falar de várias esferas aqui. Por exemplo, uma esfera que é bem visível e fácil de se falar é a questão da política. No nosso país, a gente vive falando que a nossa política é péssima, que a nossa votação é horrível, que as pessoas não conseguem fazer mudança no nosso país. E muito disso vem do comodismo. É muito mais fácil a gente simplesmente ir votando nos políticos que já estão lá estabelecidos do que a gente estimular que mais pessoas se engajem e sejam novos políticos e façam a diferença no nosso cenário. É muito mais fácil também sempre votar no mesmo candidato e depois nem sequer acompanhar qual a evolução, quais são as propostas feitas e fazer cobranças quando necessárias. É muito mais fácil você votar sempre no mesmo e não ter essas responsabilidades, não correr atrás, não lutar pelos direitos. Então esse é um exemplo muito claro e fácil de se abordar, que é a questão das pessoas não serem esclarecidas quanto ao seu poder de voto e a importância da sua participação política. Outro momento importante em que as pessoas deixam de querer pensar e raciocinar e procurar a partir de então fazer atitudes novas e melhorar a nossa sociedade é em questão, por exemplo, da parte de gênero, da questão dos direitos humanos. Isso falando muito da questão do feminismo, porque as mulheres que hoje em dia lutam para mostrar a importância do seu papel na sociedade, a importância da mudança de pensamento para a gente superar o machismo e virar uma sociedade igualitária, elas são ditas como extremistas, como mulheres exageradas que só pensam em si. Então, quer dizer, a gente não tem abertura para que as pessoas se expressem os seus próprios pensamentos e com isso elas consigam fazer mudanças. Então eu citei 2 exemplos para vocês de impasses que tem quanto às pessoas que querem então serem esclarecidas e mostrarem os seus pensamentos e mostrarem uma mudança e tentarem então refletir de fato sobre o que acontece na sociedade. O que mais a gente poderia falar sobre esclarecimento? A gente tem o esclarecimento histórico. Então, saber o que aconteceu de verdade no seu país, na história do seu país, para que a gente consiga entender o nosso momento e a partir daí progredir, entender as relações internacionais também. Muitas vezes a gente tem uma ideia simplificada, que já é nos passada pronta nos jornais, nos livros que a gente lê. A gente não quer tentar entender o contexto, ler um pouco da história, assistir o jornal e a partir disso então eu formo a minha opinião e o meu modo de pensar. Muitas vezes isso não acontece. As pessoas costumam entrar em discussões, em brigas em relação ao cenário internacional muitas vezes e elas não estão defendendo uma ideia que elas realmente acreditam, que elas realmente tenham entendido. É algo que elas ouviram pronto no jornal, compraram aquilo e aceitaram. Nada contra você se identificar com uma ideia que é passada, mas o que o texto quer dizer aqui, quer que vocês pensem, é que é preciso, sobre todas as informações que a gente recebe, a gente tem que ter um olhar crítico e pensar 2 vezes antes de repassar essa informação ou antes de aceitar isso como verdade e ficar cômodo nesse assunto. A questão do esclarecimento ela é muito comprometida também na nossa sociedade, porque a educação não é valorizada. A gente não tem jovens que são estimulados desde criança a terem conhecimento, aprenderem sobre o mundo, e aprender sobre o mundo não envolve só as questões das matérias básicas, matemática, português, envolve você ter um conhecimento amplo, ter um conhecimento de arte, de música, de culturas diferentes, ampliar os horizontes. Quanto mais formas diferentes de pensamento você entra em contato, você conhece, mas você tem uma cultura tolerante, uma cultura de respeito, uma cultura de tentar entender o próximo e tentar entender o seu momento, a sua realidade, a sua história. E fora isso, pessoas que são estimuladas a estudarem, a conhecerem, a terem um pensamento crítico, elas conseguem discutir propostas de intervenção, propostas de mudanças para a melhoria da própria sociedade muito mais facilmente do que alguém que é centrado só no seu mundo, que tem a sua informação só vem da TV, só vem do jornal, só vem da novela e não tem um conhecimento amplo, não entende o que está acontecendo no estado vizinho, não quer saber do que está acontecendo na política do país, não quer se envolver em nada. Então,
ficar cômodo no nosso sofá e pensando que a nossa vida é somente a nossa casa e ponto, o nosso trabalho e ponto, é realmente limitante para o progresso da sociedade. E uma questão que o texto trouxe, que você pode abordar também nessa proposta de redação, é em relação à maioridade. Ele fala, a maioridade foi definida então quando você tem mais do que 18 anos. Só que isso realmente é um fato? É a partir desse momento que você pode ser considerado um ser com uma maioridade? Será que nós não estamos todos, mesmo que independente da idade, alguém com mais de 40 anos não está na minoridade? E essa minoridade, então, ela tem a ver com o status intelectual e a sua capacidade de ser um ser pensante e um ser que consegue se posicionar independente das outras pessoas. Então, eu acho que para escrever esse texto e você não ficar se perdendo em tantos exemplos que você tem, você poderia escolher um ou dois exemplos práticos de impacto do não esclarecimento. Então você pode começar na sua introdução. Eu começaria assim, fazendo uma nova apresentação do tema, então eu falaria da questão do esclarecimento, o que é isso, e é legal você fazer aqui uma abertura, por exemplo, histórica, então você vem lá desde o iluminismo, você vem desde as teorias antigas, você pode falar então simplesmente definição do que é esclarecimento, diferente do que está aqui mesmo a definição, e a partir daí problematizar dizendo nós não somos libertos e por quê, daí você vai respondendo seus argumentos com exemplos. E eu falei para vocês alguns exemplos. Eu falei principalmente da questão política, que as pessoas às vezes têm dificuldade de se posicionar, e eu falei que uma das causas é a questão da educação. Então, o que eu faria na minha redação? Apresentaria o tema de uma maneira geral, com argumento histórico ou com uma definição, terminando a introdução com uma pergunta, com algo que me motivasse para eu ir para os argumentos. Nos argumentos eu ia falar principalmente, começar a desenvolver um pouco mais a introdução, então as bases do que seria o esclarecimento e falar que tem impacto negativo, nossa sociedade não está pautada nisso, não ter essa questão do esclarecimento, não ter a questão dessa liberdade de pensamento, liberdade intelectual. E liberdade intelectual não é só você falar o que você quer, é você ser capaz de pensar por si só e não depender de outras pessoas. Falaria isso e falaria, nós não temos isso. E quais são os impactos negativos? Daí eu ia dar algum exemplo, um ou dois exemplos. Eu falaria bastante da questão política, até pela questão do nosso cenário atual. As pessoas não sabem votar, as pessoas não sabem cobrar, e por isso nós estamos vendo o que nós estamos vendo. Corrupção correndo solta, governantes que não têm o mínimo de respeito pela população, e a população não tem o contraponto de exigir esse respeito dos seus governantes. Então é terrível. Tudo isso eu colocaria na minha argumentação com certeza, e eu ia encaminhar para as causas para chegar perto da minha conclusão. E na questão das causas eu falaria bastante da nossa educação precária, da nossa falta de estímulo, que os jovens tenham um pensamento crítico, que os jovens então valorizem a educação, que eles entendam que é importante eles adquirirem cultura para eles conseguirem discutir os temas de uma maneira mais aberta, com uma cabeça muito mais compreensiva, e que então tenha uma capacidade de gerar soluções muito mais abrangente, porque quando você pensa só no seu universo, a sua solução ela vai ser direcionada ao que você pensa, aos seus interesses individuais. Quando você compreende mais culturas e muito mais a sociedade, você consegue propor soluções de intervenção, você consegue propor leis, você consegue propor projetos que sejam muito mais abrangentes e tenham um pouquinho de impacto em todo mundo. Isso é uma coisa que eu enxergo bastante. Então eu falaria dessa questão da educação para concluir então. A gente tem que mudar isso, concluir que a educação é uma chave para que a gente consiga mudar e que o esclarecimento é aquilo que vai nos tornar, então, homens maiores, homens que alcançaram a sua maioridade, a sua liberdade de pensamento. E então, sim, vão conseguir fazer a diferença mudando a sua sociedade para melhor. Porque enquanto a gente não passar isso, enquanto só 5% da população tiver esse pensamento crítico, a gente não vai conseguir mudar. Então eu falaria mais ou menos uma coisa nesse sentido. É um tema bem complexo, mas é um tema super legal. Quando você começa a pensar sobre isso, você quer ser uma pessoa mais esclarecida, pelo menos lendo essa proposta de redação, eu fiquei muito motivada, eu acho muito legal. Não que eu seja uma pessoa ultra esclarecida, não isso, mas quando você lê isso, você se motiva, fala, eu quero ser mais esclarecido, eu quero ser uma pessoa que consiga pensar melhor sobre o mundo em que eu vivo e assim ser um ser humano melhor. Então, eu acho que além de fazer vocês escreverem esse texto, a FUVEST também queria que as pessoas pensassem.
E isso eu acho super legal dos temas de redação da FUVEST. Sempre tem uma coisa para deixar uma pulguinha atrás da orelha. Então esse tema foi fantástico. Vamos ver qual vai ser o tema desse ano. E a minha dica é que vocês tentem escrever sobre esse tema, tentem procurar outros temas também anteriores a esse da FUVEST que sejam mais filosóficos. Eles já cobraram outros temas muito filosóficos, eu vou citar aqui para vocês alguns deles, que eu acho legal de vocês pesquisarem e tentarem escrever também, além desse do esclarecimento. E esses temas anteriores foram sobre resiliência, eu acho que é um tema muito importante, principalmente na sociedade atual, questões de depressão, questões das pressões, capitalismo, a vida doida. Eles já falaram sobre tempo, eles já falaram também sobre fronteiras, que é uma coisa incrível. Você pode pensar praticamente sobre questões filosóficas, mas também práticas, então as divisões que tem nos Estados Unidos, México, divisões de fronteiras entre os países, fronteiras abertas, fronteiras fechadas, fronteiras que existem no nosso microambiente, então as fronteiras para você entrar numa universidade, gente, esse tema é fantástico. Também teve um tema um pouco mais antigo, que era sobre catracalização da vida, e eu achei esse tema muito legal, que tudo a gente precisa passar por uma barreira, acho que é meio no sentido das fronteiras também. Já caiu um tema, mas foi da época que eu fiz a FUVEST, que foi sobre o consumismo, o capitalismo, então é sobre o nosso pensamento atual de vida, que eu acho temas que são muito bons para vocês treinarem e verem esse estilo mais provocativo e reflexivo que a FUVEST cobra dos seus textos. É importante vocês treinarem e, como eu falei em alguns vídeos anteriores, peçam para um coleguinha ler, mandem aqui pro vlog, alguma coisa, para que alguém consiga opinar sobre o seu texto e ver se você está escrevendo de uma estrutura adequada e de uma maneira clara. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Participem aqui, então, nos comentários, o que vocês acham sobre esse tema, o que vocês colocariam na redação de vocês, vocês acham que o que eu falei tá certo, vocês colocariam outras coisas, puxando já para outro lado, que eu não pensei no momento que eu li agora. Então vamos fazer um ambiente de discussão aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, na próxima semana tem mais, a gente vai discutir mais temas aqui. Espero que a série esteja ajudando vocês. Se tiverem sugestões, mandem pra gente também. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem notificações de novos vídeos. Também tem as nossas redes sociais, participem lá. E também tem a nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima!